Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do canal Violino Arte Técnica. Antes de tudo eu peço para vocês darem um like, compartilharem esse vídeo, que esse vídeo é muito importante, que vamos falar de um grande pedagogo. E também inscreva-se no canal, isso também é extremamente importante para que a gente consiga dar vida longa a esse canal, que, como eu já disse antes, é um canal também muito importante. Vamos falar hoje de Shinichi Suzuki, que foi um mestre, foi um violinista japonês. O Shinichi Suzuki, ele só teve esse nome dele porque ele realmente foi uma pessoa que estava à frente do seu tempo. Ele foi uma pessoa que começou a pesquisar e a pensar quais as maneiras, como que ele ia fazer para conseguir educar as crianças, educar musicalmente as crianças daquela época. Ele nasceu no final do século XIX e já com 17 anos, ele ouviu, um pouquinho antes, ele ouve uma música tocada pelo Mischa Elman, um grande violinista, Mischa Elman, que foi a Ave Maria. Ele se encanta por aquela música, pela Ave Maria, e começa a aprender de forma autodidata. Quando ele aprende, usando os recursos que ele tinha, ele faz uma apresentação com 17 anos e começa a ter uma certa repercussão nos meios do Japão, e a nobreza, um dos membros da nobreza japonesa, resolve apadrinhar ele e bancar ele, né, para ele fazer as aulas que ele teria que fazer, e ele faz essas aulas com um professor renomado de lá do Japão, que tinha sido aluno nada mais, nada menos do Joachim. Só que tem um detalhezinho aí. Uma vez eu estava, né, no YouTube me divertindo, e uma moça nova que dá aula aí, ela disse o seguinte, que o Suzuki não tem escola violinística, que o Suzuki, não existe escola violinística do Suzuki. Olha só, eu vou dar uma consertadinha aí. Existe sim, porque o Suzuki, depois que ele tem aula com esse professor, que foi da linha da escola do Joachim, ele vai para a Alemanha e também começa a ter aula. As aulas que ele tem são todas em cima de escolas violinísticas já clássicas e conhecidas e reconhecidas. Então, como que ele não tem? Ele tem sim, ele tem uma escola alemã, ou uma escola franco-belga poderia ser, ou poderia ser uma escola russa, mas ele tem uma escola. Ele não coloca isso extremamente claro nos livros dele, mas que ele tem, tem. Bom, ele vai para a Alemanha, depois de um tempo, vai para Berlim, estuda em Berlim, com um grande professor, e quando ele volta, ele resolve, em 1930, aplicar algumas coisas que ele aprendeu, mas de acordo com o que ele pensava. E o que ele pensava? Ele pensava que o talento poderia ser trabalhado, e isso é uma coisa muito interessante. Ele achava que o talento musical não era algo que nascia numa pessoa e não nascia em outra. Uma pessoa era agraciada com o talento, outra não era. Não era isso que ele pensava. Ele pensava o seguinte, que todos teriam essa possibilidade de criar, de trabalhar esse talento. Então ele vai para cima disso, ele vai para essa ideia, ele começa a apostar muito nessa ideia. E em 1930, ele começa a colocar para frente isso e faz, depois de algum tempo, ele começa a fazer com seus alunos algumas apresentações, até que ele faz, na década de 50, ele faz uma apresentação com 1.500 alunos. E isso chama atenção, mas só que bem depois, 1959, diga-se de passagem, 1959 foi a data de falecimento do nosso grande Heitor Villa-Lobos, só para deixar constado aí. Então, em 1959, ele chama atenção para as pessoas dos Estados Unidos, e isso começa também a se alastrar pelo mundo, e aí ele começa a ganhar um pouco mais o nome dele começa a ganhar um pouco mais de espaço, né, na mídia e nas propagandas e nos países e tal, e de lá, daquele momento para cá, ele começa a crescer.
A filosofia Suzuki, ela, como eu já disse, ela se baseia muito nisso, né, na questão de trabalhar o talento, trabalhar através de treinos incansáveis, mas ela também trabalha através da questão da linguagem materna. Então, ele acha que se principalmente a mãe, mas os familiares de um modo geral, mas principalmente a mãe, se ela toma a frente do aprendizado do filho, se ela resolve também aprender um instrumento, se todos da família resolvem aprender um instrumento, eles darão o exemplo. Isso nós hoje em dia chamamos de prática da imersão. Então você entra na sua casa, já tem a sua mãe aprendendo violino, o seu pai aprendendo o seu irmão, e aquilo é uma coisa constante. Sendo constante, o aluno que é menor, ele vai começar a entender e começar a perceber que naquela família, aquilo é o certo, aquilo é o correto, aquilo é o normal. E então ele vai começar a aprender o seu instrumento, que na época era violino, né? E depois que foi se expandir para outros instrumentos, o método dele, ele vai aprender o violino como se fosse algo normal, algo que faz parte da educação do ser humano, algo comum, normal, corriqueiro. Não vai ser uma coisa estranha. Tipo, o cara toca violino, meu Deus, que coisa estranha, como a gente ouve hoje em dia. Então, a criança passa a achar aquilo normal. Outra contribuição muito interessante do Suzuki foi na questão de instrumentos pequenos. Ele começa a incentivar mais a fabricação de instrumentos menores, para crianças menores. Então, a gente consegue entender que o método Suzuki ele foi feito basicamente para crianças. Depois de um tempo, é claro, esse método foi se expandindo, se não me engano, na década de 70. Isso começa a ter uma força muito grande, e aí o método é ampliado para outros instrumentos, como piano, flauta, violoncelo, e esses instrumentos eles começam a exercer, né, a ter mais influência, vamos dizer assim, do método Suzuki. O método Suzuki, obviamente, como eu já disse, como vocês já ouviram que eu falei, ele não se limita aos livros didáticos do Suzuki. Tá? Então, no início, os livros didáticos do Suzuki, eles não tinham CD, depois esse CD foi incorporado e tal. Hoje em dia, além dos métodos comuns, existem os CDs que acompanham, e não sei nem se estão vendendo mais com CD ainda, mas tem também arranjos para quartetos. Então todas essas musiquinhas, Brilha, Brilha, Estrelinha, Remando Suavemente, tudo isso tem também para quartetos. Então cada vez se expande mais cursos e mais cursos, com pessoas que foram realmente treinadas pelo Suzuki, conheceram o Suzuki, que são muito poucos, se não me engano, só tem uma até hoje em dia, e outras que tiveram cursos com essas que tiveram aula com Suzuki. Então esse método vai se alastrando. É bom ou é ruim o Suzuki? Não, o Suzuki não é ruim. Tanto não é ruim que nós temos muitas pessoas formadas pelo Suzuki tocando muito bem. Ele é apenas um método que é limitado, como todos os métodos. Então, para iniciar, ele serve muito. Mas para você dar continuidade ao seu estudo e tocar grandes concertos, como o de Brahms, o de Beethoven, isso não dá mais para ser feito com o método Suzuki, infelizmente. Tá? Então, o método Suzuki serve para isso. Para a gente começar a entender um pouco mais como é que é tocado, né, o método Suzuki, nós vamos ver o livro 1 dele, pelo menos a primeira música, e vamos ver o que o Suzuki quer com essa música. Ele fez seu primeiro livro com músicas folclóricas de domínio público mundial. Não era de domínio japonês, não era de domínio inglês, era de domínio público mundial. Músicas que foram aproveitadas por Mozart, músicas que eram aproveitadas por Bach, do domínio popular que Bach pegou e fez melodias, e por aí vai. Música francesa. Bom, essas músicas, elas possuem toda uma ordem para ser exposta para o aluno. Então, essa ordem começa-se com essa música numa determinada escala. Então, esse grupo de música, vamos dizer assim, não é uma música. O grupo de música inicial, ele é proposto em uma determinada tonalidade. Depois ele muda de tonalidade. E aí, a cada passo, ele vai mudando de tonalidade. Por quê?
Porque ele precisa daquilo que eu já falei em outro vídeo, num vídeo sobre forma de mão. Ele precisa da forma de mão. Ele precisa que o aluno ele entenda esta forma de mão, que é a primeira que ele usa. Então, a primeira música que ele faz em Lá maior. Então, ó, e aí ele requer que o aluno tenha esse conhecimento dessa posição, dessa forma de mão. Si, Dó sustenido, Ré. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Então, ele se limita a duas cordas e se limita a uma forma de mão somente. E ele usa o quarto dedo sim, quando retorna ele usa o quarto dedo. Bom, por que ele não começa aqui com esse Lá? Porque se ele começar com esse Lá, a forma de mão é outra. Então ele vai fazer uma forma mais aberta. Ele não quer isso. Ele não quer fazer nas quatro cordas. Ele quer partir do mais fácil para o mais complexo. E como assim? Ele reduz o número de cordas. Duas cordas apenas. Lá e Mi. Então, de novo, como é que é a escala de Lá? Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, natural. Bom, além disso, ele trabalha uma parte pequena do arco. Essa parte do arco é a parte que está aqui, ó. Ele reduz o arco para que o estudante não tenha o problema de trabalhar com mais outros músculos, de ficar trabalhando o arco todo quando o estudante trabalha arco todo, isso influencia muito na questão de arco se mexendo para lá e para cá. Então, o controle influencia muito no controle do arco. Quanto menos problemas você tiver, maior deverá ser o rendimento. Então, ele reduz o arco e ele pede apenas para o aluno colocar a mão aqui no corpo do instrumento e trabalhar apenas um determinado movimento, sem propriamente fazer a música. Isso reduz muito a probabilidade de erros. Esse tipo de trabalho está condicionando o aluno a ter mais suavidade aqui, a mais flexibilidade aqui no punho e nos dedos, ou seja, está trabalhando com esses dois movimentos básicos, movimento de punho, movimento de dedo, que mais tarde se estende a isso, ao movimento de cotovelo. Depois ele pede também para ficar alternando em cordas. Quando ele pede para ficar alternando em cordas, Lá e Mi, ele está trabalhando com mais um movimento básico, movimento do ombro. Mudou de corda, mudou de corda. Então, depois desse exercício simples, ele faz. Atualmente, muitos professores têm agregado muitas figuras que são usadas na didática infantil, na didática para crianças, como bichinhos e fantasias, e botar aqui jacarezinho, determinadas coisinhas aqui para o aluno poder segurar de forma correta o arco, ter uma empunhadura menor e tal. Esses recursos, dependendo se o aluno aceitar, se achar bem legal e se a aula evoluir, pode ser usado sem problema nenhum. Depois que o Suzuki faz isso, ele já começa a colocar a música. E aí nós podemos repetir. Pode ser assim, fazer muitas variações, que isso pode ser uma deliberação do professor, ou e repetir várias vezes. Por quê?
Suzuki acreditava que um treinamento, não vou dizer exaustivo, mas um treinamento durante muito tempo, treinamento técnico durante muito tempo, pode levar esse talento a desabrochar. E é isso que faz o talento realmente crescer na pessoa. Ele acreditava que o talento estaria lá dentro da pessoa e essa pessoa conseguiria trabalhar e o professor ajudaria juntamente com a família. Então seria o tripé: professor, aluno e família, que é o método da imersão. Bom, fazendo essa primeira parte, sempre nesse tipo de desenvolvimento, né, de desenvolvimento rítmico, né? Tá? Essa outra parte, ela requer mais um cuidado do aluno. Então, geralmente, quando o aluno vai fazer essa segunda parte, ele precisa dar uma pequena parada para executar a forma de mão, executar a colocação da forma de mão e depois deslanchar na descida. Então, por exemplo, o bom seria fazer assim. 1, 2, 3 e... recomeça. 1, 2, 3, colocou o arco e... Então, esse tipo de pausa para a colocação dos dedos na forma e colocação do arco, e depois a execução, isso ajuda muito ao raciocínio do aluno. Esse átimo de segundo resolve muito na vida dos alunos. Depois, a outra parte da música, ela pode ser feita ou com corda solta ou com a colocação do quarto dedo. Eu não aconselho a colocação do quarto dedo logo. Eu prefiro que se coloque corda solta primeiro. Então, ó. E a pausa para colocar a forma continua. Um, 2, 3 e... Essa é a outra parte da música. Tem variações? Tem uma variação, uma possibilidade. Qual é? De colocar o quarto dedo, começar com o quarto dedo, ó. E... Mas a probabilidade do aluno errar e desafinar é muito grande. Então, eu aconselho que esse quarto dedo ele seja colocado com mais cuidado e que espere o aluno se desenvolver para colocar esse quarto dedo. E como é que é a parte final da música? É a repetição. Então a música ela é feita em 3 partes. A parte A, que é aquele tema que nós vimos, o tema inicial, a parte inicial, né? Que tudo, na verdade, tudo é feito em cima do tema, né? A parte inicial, o meio, que foi esse que eu acabei de tocar, e a parte inicial retorna. Então ela é uma forma ternária, A, B, A. É totalmente lógico, bem lógico informar isso para o aluno. É imprescindível informar isso para o aluno. O aluno precisa entender que a música ela segue um caminho lógico, que tem uma melodia A, uma melodia B que é diferente, uma melodia A de novo, que é a repetição da primeira, então que eu tenho 3 partes ali, tá? Então, a última parte seria... Então, com isso, o aluno finaliza toda essa parte do Suzuki. Mas, na verdade, qual é o tema? Como é que esse tema é feito? Esse tema, ele pode ser depois tocado no final, usando o arco todo. Mas antes desse tema, eu vou mostrar para vocês todas as variações que tem, pelo menos as variações mais simples que nós podemos fazer com essa música. E uma coisa importante para dizer é que
muitas das músicas, elas podem, o professor pode trabalhar isso com o aluno. Quer ver um exemplo clássico disso? O Kreutzer número 1. Kreutzer número 1, o estudo de Kreutzer, do método Kreutzer número 1, ele tem inúmeras possibilidades de arcada, possibilidades de variação melódica mesmo, colocando ornamentos e tal, que a pessoa pode trabalhar ali em cima disso, né, de ligaduras. Então, isso daí, o Suzuki ele não fez nada de novo. Antes dele, o Kreutzer fazia isso. E a técnica do arco, do Tartini, também é um exemplo maravilhoso sobre o que é fazer variações e trabalhar arco e tudo em cima de uma mesma melodia. Tá? Então vamos lá. Segunda parte. Segunda parte, ela trabalha o mesmo tema, mas com duas colcheias, pausa e contratempo. O contratempo, ó. Isso é um contratempo. Agora, como é que é o ritmo? Mão aqui no corpo do violino, só o ritmo. Quando a pessoa domina, ela já pode fazer. Sempre com esse movimento aqui bem flexível. O punho e o movimento de punho e de dedos bem flexível. Nada assim duro e grudado, o punho grudado no antebraço. Obviamente, ele é grudado, mas com flexibilidade. Qual vai ser a variação C? Nós fizemos a A, a B e a C. Como é que será a variação C? Será, mais uma vez aqui, botando a mão aqui e... Lembrando que essas variações são sugestões do Suzuki, assim como o Kreutzer faz sugestões, assim como o Galamiano, no método dele de escalas, também faz sugestões, diversas sugestões, de como devemos trabalhar ritmicamente as escalas, com variações, e como o Tartini, que eu já falei, faz, né, as sugestões deles são justamente para isso. E como eu falei para vocês há um tempo atrás, estão com dificuldade em uma música, ou num trecho dela, pegue aquele trecho, trabalhe de forma lenta, tudo bem, aquilo que eu já falei, mas comecem a fazer variações rítmicas de arcada, bota aqui altera, tira aqui altera, porque aquilo você fazendo isso, você vai se tornar mais, vai dominar mais, tá? Então vamos lá. Agora como é que eu vou fazer essa parte? Depois disso, ele já parte para a variação D, que é mais uma sugestão dele, que é direto. Essa variação é um problema e para os alunos, eu acho que realmente ela deve ficar por último, porque ela requer muito mais flexibilidade. Se o aluno fica duro, ele começa a sentir dor e não vai tocar certo. Então...
Fechando isso tudo, o Suzuki nos apresenta o tema. O tema ele pode ser feito, se o aluno já estiver num nível razoável e a gente conseguir trabalhar com ele arco todo, ele pode ser feito com o arco todo, já é uma grande evolução para o aluno. Então ele vai pegar daqui, ó, e trabalhar. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, dessa introdução à história do Suzuki, à história do método que ele criou e como é feito esse primeiro estudo do Suzuki. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever, que isso é importantíssimo para o canal.